A fé. Como foi isso? A fé. A fé, ela sempre, quando você sentiu, teve essa palavra profética da sua avó, teve a confirmação lá na igreja. A fé, ela ficou firme ou ela começou que nem a onda do mar, uma hora em cima, uma hora embaixo, e pegando e fazendo essa pergunta a você, eu te peço também para que você, ao responder essa pergunta, o que você falaria para as pessoas que estão nos vendo hoje, pelo canal do YouTube, ou nos ouvindo pela rádio, Áudio Gospel, o que você falaria para essa pessoa que de repente começou a mesma caminhada que você, ou teve o mesmo chamado que você de uma maneira diferente, mas que hoje não tem a fé fortalecida, não tem uma fé fortificada, não tem uma Sim. fé, sabe, embasada mesmo, dizendo assim, pode a bananeira, né, que nem o vento fala, o vento sopra para um lado e para o outro, mas eu não caio porque eu estou firmado na rocha. Então, na verdade, fé, quando a gente fala de fé, a gente precisa entender que fé é uma questão de decisão, sabe? Porque o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza. Amém. Hebreus, né? Hebreu tá lá. Certeza daquilo que se espera. Então, assim, a fé, ela parte desse princípio. É algo que eu não vejo, mas eu preciso ter convicção, sabe, de que vai acontecer. Isso, inclusive, foi algo que a pastora Marilene ministrou ontem para nós lá, quando ela falava da semente do tempo. Isso. Né? Quando nós estamos na semente do tempo, no ciclo do tempo, a gente precisa entender que Deus está sinalizando, mas por mais que nós não estejamos visualizando, Ele está sinalizando, Ele está mostrando que vai acontecer. Né? Então, fé é uma tomada de decisão. Ainda que eu não esteja vendo, eu preciso tomar a decisão de seguir, prosseguir, porque Deus falou, sabe? Eu fiz uma referência, eu não lembro quando, mas nós temos o costume de, por exemplo, se nós vamos no médico e o médico fala pra você assim, ó, você tem que fazer uma cirurgia. Tá bom, vamos marcar, sabe? Por exemplo, se nós vamos fazer uma viagem para um lugar desconhecido, como a gente foi lá pra Paraíba. Exato. A gente simplesmente pega o telefone, coloca no GPS e vai, sabe? A gente não questiona o médico o porquê da cirurgia. A gente não questiona o GPS se realmente ele está nos levando para o caminho certo, se é o melhor trajeto, se nós vamos entrar em alguma comunidade, sim ou não, sabe? A gente simplesmente segue e vai. Nesse exato momento, eu estou tomando a decisão de seguir a orientação dada e eu estou, de uma certa forma, exercendo a fé sobre aquilo. Quando se trata de Deus, a gente sempre questiona. Por que, Deus? Verdade. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor falou que ia fazer e está demorando esse tempo todo e nada acontece e eu estou nessa situação, sabe? Sempre quando se trata de Deus, a gente, sabe, tenta questionar. Mas quando é uma outra coisa, a gente não questiona, a gente simplesmente segue o fluxo, né? Então, fé é isso, decisão, tomada de decisão. Então, para quem de repente esteja nos assistindo, nos ouvindo, e talvez esteja passando por essa situação, esteja dessa forma, o conselho que eu te dou independente da circunstância, independente da adversidade, independente da situação em que você se encontra, se Deus falou, Ele vai fazer. Aleluia. Não importa a circunstância, não importa a adversidade, sabe? Eu gosto muito da passagem de Elias, quando Deus dá uma orientação para ele sair lá do ribeiro de onde ele estava e ir na cidade, que uma viúva iria cuidar dele. Quando ele chega lá, a viúva está numa situação talvez pior do que a dele, né? Porque ali onde ele estava sendo alimentado por corvos. A viúva só tinha um restinho de farinha e um restinho de azeite. Ela falou que ia fazer o pão, ia comer com seu filho e ia morrer. A última refeição. Era a última refeição dela, sabe? Meu Deus, é verdade. Então Deus leva Elias para um lugar de escassez, sobre uma palavra profética, né? Ela toma a decisão de ouvir o profeta, faz como ele diz, e aí ela se torna uma empresária dentro de um cenário de crise e ele é alimentado enquanto ele permanece naquele lugar. Então, assim,
quando Deus dá uma orientação, a gente precisa simplesmente ir, sabe? Independente da circunstância e adversidade. Vai. Só vai. Uma certa vez, o Erickson, eu ouvi uma ilustração falando sobre fé, e eu achei assim uma coisa interessante. Ele falou que o menino, o pai queria testar a fé do filho, e ele deixa o filho num lugar onde tinha um buraco, o pai fica lá embaixo, no escuro, né, e grita: pula, filho, pode pular. E aquela criança: papai, você está onde? Eu estou aqui. Ele não conseguia ver o pai, ele só ouvia a voz do pai. E ele falou: pode pular, o papai vai te pegar. E a Bíblia diz, a pessoa que estava narrando isso diz que aquela criança pulou, sabe? Pulou. E ele vai dizer: fé é isso. Confiar. É confiar, sabe? Ele não estava vendo o pai. Tudo escuro, um buraco muito escuro, e ele estava no lugar onde só ouvia a voz do pai. E o pai gritou: filho, pula, papai está aqui embaixo, ele te segura. E aquela criança, sem medo, ela pulou, sabe? Confiando na voz que o pai tinha falado com ela: estou aqui, pode pular. Hoje, né, que nem você falou, e por mais que o pai eterno, né, diga: vá por aqui, que eu vou. Nem ele falou com Josué, né? Ser forte, corajoso, eu sou contigo, sabe? Hoje, muitos homens, muitas mulheres de Deus, o pastor, eles estão perdendo a direção, estão perdendo a intimidade, estão perdendo o contato com Deus, porque não querem. É porque eu penso assim, que não querem, porque ele fala o tempo todo. Ele fala: eu estou aqui, confia em mim, se joga, eu vou te segurar, sabe? E muitas pessoas não querem ouvir, né? Porque sábado passado eu também falei a mesma coisa. Eu gosto muito desse texto, quando diz que Jesus bate a porta. Ele bate a porta e fala assim: se ouvires a minha voz, né, e abrires a porta, eu vou entrar, eu vou fazer morada. Então, ouvindo, quando nós abrimos nossos ouvidos para ouvir, estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, né, nós temos mais certo de que, ainda que nós passamos pelo vale da sombra e da morte, mas o texto lá no Salmo vai dizer assim: eu te levarei, descansarei no pasto verdejante, nas águas tranquilas. Está entendendo? Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Sim. Né? Então eu creio que assim, a fé, tem que ter fé, tem que crer. É isso? Exatamente. Na verdade, assim, a Bíblia por si só, ela tem várias referências que a gente pode ficar citando aqui o dia inteiro, né? O dia inteiro. E acerca de fé, sabe? Abraão, cara, quantas coisas Abraão passou? Abraão gerou um filho na velhice. Biologicamente falando, isso é impossível. Isso é impossível. Sabe? Simplesmente ele ouvir: você vai ser pai de multidões. E o cara não tem filho. A esposa era estéril. E antes disso, Deus fala assim: larga tudo aí, larga a tua parentela. Exato. E vai pra onde eu tô te mandando. Que coisa é essa? Sabe? É simples. Ele nunca ouviu a voz desse Deus. Nunca. Porque Terar, o pai dele, né, ele era criado numa outra cultura, numa outra situação. Dos caldeus, era uma outra religião, era dentro de outra coisa. Por isso que Deus tira ele de lá da parentela e fala assim: eu vou cuidar de você. Exatamente. Então, agora vai para tal lugar. Exato. Como é que é não, isso? O mais legal nisso é que, assim, tô indo. Sabe? Não questionou nada, ele só pegou Ló, Sara, vambora. E uma das coisas também que eu sou impactante, eu estava conversando até com a Cristina um tempo atrás: eu quero teu filho. Sim. Rapaz, se eu tivesse um pouquinho, 1% da fé que esse homem teve, sabe? Sério, imagine, pastor, você há muito tempo não tendo um filho, e Deus fala assim: Erickson, prepara que eu vou te dar um filho. E depois ele fala assim: agora eu quero teu filho para mim. Exatamente. E o mais legal é que quando Deus pede ele, né, Isaac, e ele decide ir, ele pega a lenha, ele pega tudo, pega o Isaac e vai.
sobe um monte, né? Deixa os empregados lá embaixo falando, agora eu vou aqui em cima só com ele. Depois a gente volta. Me espera aqui que a gente vai voltar. Esse é o exercício da fé. Acredito eu, Abraão não estava crendo que Deus iria poupar a vida de Isaac, porque ele chega a levantar o cutelo. É verdade. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac, sabe? Fé é isso, é você se colocar num lugar, ainda que o cenário esteja difícil, sabe? E pareça que não tem saída. É nesse momento que a fé, não a nossa fé, que aí nós estamos falando já da fé de Deus, é uma outra fé. É outra. Né? É nesse momento que a fé de Deus se manifesta. Imagina, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram poupados da fornalha. Eles tiveram livramento dentro da fornalha. Né? Daniel não foi poupado na cova dos leões, ele foi dentro da cova, sabe? Que ele recebeu o livramento. Então, assim, a fé de Deus, ela se manifesta nesses cenários. Por isso, talvez, que às vezes passamos por lutas, diversidades, e talvez algumas pessoas não entendam. Mas quando nós estamos nesse cenário, é que Deus se manifesta, sabe? Se nós não estivermos nesse cenário, a gente não consegue, de fato, provar Deus na essência. E aí a gente vive um evangelho só de falácia ou de testemunho de outras pessoas, do que eles provaram, do que eles viveram, sabe? E nós mesmos ficamos só com uma vida. Poxa, aí fez lembrar até o pastor Antônio Carlos, lembra quando ele falou? Você lembra, quem é o teu personagem favorito? Né? Favorito, sim. Né? Mas eles deixaram o nome, mas para eles deixarem as marcas e os nomes, sim, eles viveram aquilo, tiveram fé, acreditaram, passaram... Porque nenhum deles tiveram vida boa. A verdade é isso. Nenhum dos apóstolos tiveram vida boa. Sabe? Mas perseveraram na fé. Sim. Sabe? Então, eu sempre falo isso. É importante que nós, hoje, né, você como pastor, eu nessa caminhada aí também para ser um dos pastores, assim, Deus permitindo, nós temos que entender que é que nem o pastor também, Leandro, falou. Para mim pisar lá no Rio, Jordão, e ele se abrisse e eu passar com os pés de chute, eu tenho que saber que lá do outro lado, sabe? Exatamente. Eu vou viver a promessa crendo, sabendo que Deus é comigo. Exatamente. Sabe? Então, é isso aí. Então, você, amado, que está nos ouvindo, olha aí que o pastorzão está falando aí. Fala aí, pastor, de novo, para eles ouvir. Você tem que ter fé, cara, não deixar de crer, sabe? Exatamente. Fé é isso, é tomada de decisão, sabe? E crer que quem te deu a ordem é fiel para cumprir. Na verdade, quem é infiel somos nós, sabe? Ele não. Se ele deu a ordem, ele é fiel e ele vai cumprir. Então, só toma decisão. Por mais difícil que seja, porque nenhuma decisão é fácil, sabe? Nenhuma decisão é fácil. Mas por mais difícil que seja, só confia e vai. Se você não tem fé, vai pela fidelidade. Ponto.